Oi, amigos! Hoje eu vim falar aqui de um tema muito relevante: disciplina. Esses dias, uma amiga chegou pra mim e disse assim: ai, que inveja da sua disciplina, amiga, mas num bom sentido. E é claro que eu sabia que era num bom sentido. Mas isso me fez pensar no decorrer da semana sobre como eu venho construindo a minha disciplina e como eu conseguiria agregar na vida de vocês para que vocês também construam a de vocês, porque afinal de contas é a disciplina que nos leva num monte de lugares que outras coisas não nos levariam. Mas nem sempre foi assim. Eu já saí de um lugar de indisciplina e procrastinação para um lugar que me traz muito mais resultados, porque afinal de contas, quando eu falo sobre foco, sobre disciplina, sobre um tanto de coisas, eu preciso apalpar os resultados. Nessa área eu vou dizer que eu sou que nem Jó, preciso ver para crer. Tem um monte de gente que fala sobre 1000 coisas, 1000 promessas, e eu falo o seguinte: gente, não aceite críticas construtivas de quem nunca construiu nada. Tem um monte de gente ensinando a ficar rico sem nunca ter ficado, ensinando a prosperar sem nunca ter prosperado. Então eu gosto de falar de coisas reais, sendo uma pessoa real, com pessoas reais que são vocês. Como é que eu me conscientizei que eu precisava começar a ser disciplinada? Eu entendi que a maior inimiga, a maior sabotadora de mim mesma era eu. Simples assim. E aí eu comecei a entender o que eu precisava fazer, que eu já sabia que era o inverso do que eu estava fazendo, para eu conseguir ter os resultados que eu não tinha, mas que eu gostaria de ter. Primeira coisa, gente, eu não me obedecia. Então, assim, não é uma coisa de vencedor fazer o que você quer fazer, o que você tá com vontade. Não, você precisa fazer o que precisa ser feito, não o que você tá com vontade. Porque quem segue o humor, quem segue o mood do dia, acaba uma pessoa sem resultado, acaba uma pessoa sem sucesso. E não é para isso que a gente nasceu. É para isso que a gente veio. Eu não vim ao mundo a passeio, não sei vocês. E é uma coisa cansativa, que a curto prazo não adianta falar: ai, não, mas tudo bem. Você pode até procrastinar, você pode até ser uma pessoa que não tem rotina, que não tem disciplina, mas você não é uma pessoa que gosta de colher os frutos de tudo isso, certo? Quando eu decidi a começar a mudar toda a minha vida, ser uma pessoa disciplinada, eu comecei por uma agenda, preciso ter um norte. Então, para mim, a agenda funcionava muito. Eu colocava todos os meus compromissos nessa agenda. Eu começava no domingo à noite me organizando, colocando todos os clientes que eu tinha para atender, todos os trabalhos, porque para mim o trabalho é prioridade. E depois eu ia encaixando a minha vida pessoal e deixava alguns espaços vazios para serem preenchidos, primeiramente pela prioridade que são trabalhos, depois pela minha vida pessoal. Depois que eu já tinha a construção de uma agenda, já existia ali um norte. Eu voltei, na verdade, a fazer terapia, porque terapia sempre fez parte da minha vida nos últimos 10, 12 anos. Então, acho que terapia é uma coisa muitíssimo importante, acho que me acompanha, me norteia, me equilibra, me põe espelhos em vários momentos da minha vida e me mostram quem eu sou e como é que eu tô agindo, porque muitas vezes a gente não se enxerga. Muitas vezes você é o preguiçoso, você é o vilão, mas você se enxerga como vítima. Autocuidado. Tem gente que acha que isso é irrelevante, mas não é. Eu sempre falo o seguinte: do jeito que você faz uma coisa na sua vida é do mesmo jeito que você faz todas as coisas, não se iluda. Então, se você não cuida nem de você, você acha que você vai cuidar bem da casa dos outros, da empresa dos outros ou de algo que alguém te delegue? Eu parto do princípio que eu não confio em alguém que, por exemplo, não tem uma boa aparência, que não tem uma aparência aseada, que não cuida de si mesmo, como vai cuidar das minhas coisas? Então, isso pra mim é muito importante. E eu sempre fui uma pessoa que pratiquei autocuidado, mas não de uma forma tão relevante e levando tão a sério quanto eu faço isso hoje na minha vida. Então, várias coisas pra mim que são muito importantes, isso inclusive mexeu com a minha autoestima, que isso também mexeu com a minha entrega de trabalho. Então, por exemplo, eu sempre fiz a unha, mas fazia aleatoriamente. Isso pra mim é muito importante hoje, fazer a minha unha, fazer o meu cabelo. Hoje eu estou nesse lugar onde eu consigo fazer, por exemplo, uma drenagem, uma massagem todas as semanas. Isso é uma bênção, mas isso eu construí com o quê? Com o trabalho. Porque afinal de contas, no episódio anterior que eu falei pra vocês que o trabalho devolve, eu já tenho essa devolução. Então eu faço massagem, eu faço terapia, que é um autocuidado. Uma outra coisa muito importante é com a nossa saúde. Eu conheço um tanto de gente que não tem esse autocuidado com a saúde, que é uma das principais coisas. Você é a tua maior... assim, teu maior cuidado tem que ser contigo. E você é a tua ferramenta de trabalho. Como é que você não cuida do equipamento de trabalho? Então, todos os anos eu vou regularmente ao médico, faço todos os exames. Aliás, nos exames do ano passado, a minha médica me disse que eu estava um recém-nascido, que ela nunca tinha visto exames tão maravilhosos assim, do tempo que a gente caminha junto, e olha que são muitos os anos. Então, eu fiquei muito feliz. Mas o que eu percebi nessa caminhada? Porque isso é uma pirâmide, e quanto mais coisas você vai fazendo por você, você vai percebendo outras necessidades que você também tem e que vão se complementando para o resultado que você almeja. Então, por exemplo, eu percebia que eu não tinha muita energia, eu dormia cedo.
Acordava às vezes cedo também, mas sem energia, cansada. Chegava às 18 horas, eu já não estava prestando para mais nada, já estava com a mente cansada, pouco criativa, coisa que eu não sou, aliás. E eu procurei uma nutricionista para ajeitar minha alimentação, porque afinal de contas eu também acredito que você é o que você come, isso é muito verdade, tá? Quanto mais você se importa com você, você se importa com aquilo que você vai ingerir, tá bom? Então eu fiz os exames todos e tava faltando um monte de vitaminas. Então eu comecei a suplementar essas vitaminas e percebi que eu precisava de uma coisa a mais, exercício físico, que eu nunca fui amante. Mas eu lembro bem de quando eu comecei a empreender, que eu vi uma frase que me marcou e eu levei ela por muito tempo e de vez em quando eu ainda lembro, que é: faça o que precisa ser feito até que você possa fazer o que você quer. O que eu queria fazer não era exercício físico, porque eu não gostava, porque eu não vinha de uma cultura onde as pessoas da minha família praticavam exercício, então eu não fazia. E eu achava, não preciso, eu tenho um biotipo magro, e não tem nada a ver com corpo, com estética, com nada. Tem a ver com saúde, tem a ver com longevidade, tá? Então eu tô começando a construir a minha longevidade. Então eu comecei a praticar exercício físico. No começo eu odiava com todas as minhas forças, depois eu só detestava, depois eu só desgostava. E hoje eu amo, hoje faz parte da minha vida, da minha rotina, eu não me vejo mais sem. E entre vários benefícios, a estética, porque seria hipocrisia falar que a gente não se importa com a estética, muitas vezes é um jogo que a gente tem de dizer que a gente não se importa porque a gente não quer viver aquele sacrifício, que no começo sim, é um grande sacrifício, mas a gente se importa. Então, quando começa a aparecer a estética, quando você começa a ter mais vitalidade, você começa a ter muito mais energia, porque hoje eu tenho muito mais energia, parece assim que você engoliu uma pilha Duracell, tomou ela batida com whey, melhor ainda. E você começa a ter muito mais energia, você começa a ver o quanto faz sentido aquilo que você está fazendo. Exatamente esse mês de fevereiro de 2026, faz exatamente um ano que ininterruptamente eu vou treinando. E como eu acho que tudo que tá bom pode melhorar e o trabalho já me devolve, esse ano eu comecei a treinar com personal. E eu vejo que é totalmente diferente. Agrega muito mais, os treinos são muito mais funcionais, me dão muito mais resultados e eu tenho visto o quanto tem feito mais efeito. Organização. Não tem como você ser organizado fora, no seu campo de trabalho, se a sua vida não é organizada. Então a minha vida sempre foi uma vida organizada, mas existiam algumas coisas que podiam melhorar. De um tempo pra cá eu vinha me cobrando o seguinte: eu não posso ser casa de ferreiro, espeto de pau. Eu preciso ser casa de ferreiro, espeto de ferro. Então algo que começou a me incomodar extremamente eram as minhas pequenas desorganizações dentro da minha própria casa. Então isso eu também comecei a ajustar. Então dia para organizar as minhas roupas, as minhas coisas, dia para fazer supermercado, e tudo isso eu comecei a incluir numa rotina e colocar numa agenda. Porque você precisa agendar os seus compromissos com você mesma. Senão é mais um motivo para você falar: hoje não deu, não deu certo. Deixar compromisso aleatório em aberto com você mesmo não é um bom negócio. Então você precisa firmar um compromisso de dia e horário com você e com as suas coisas. E para tudo que tinha espaço para uma desculpa, eu fui preenchendo com uma solução. Então, por exemplo, existiam milhões de desculpas para eu não comer direito. Então, o que eu fiz? Eu organizei também a minha alimentação. Eu chamei uma pessoa na minha casa, comprei todas as coisas, a gente cozinhou todas as comidas e eu fiz várias marmitinhas. E seja se eu estivesse na rua, se eu estivesse no meu cliente, eu tinha e tenho, né? As comidinhas para poder comer certinho nos horários certos e conseguir ali manter essa rotina de alimentação também. E você, o que você tem feito para construir a sua disciplina? Porque isso é construído, ninguém nasce disciplinado, ninguém nasce pronto. E ao mesmo modo que a grama do vizinho parece verde, também parece que as pessoas piscam e nascem disciplinadas e com sucesso. Mas não, isso não é real. Isso é uma construção. E o que você tem feito para construir a tua disciplina? Mas é impossível, hoje eu não posso ter um personal, hoje eu não posso treinar numa academia, hoje eu não consigo que alguém cozinhe a minha comida, hoje eu não preciso ir ao médico no SUS, parece tudo mais difícil. Mas começa com o que você tem e se organiza, porque eu não acredito que quem não é fiel no pouco, sobre o muito não será colocado, porque também não vai ser fiel no pouco. Sabe aquela coisa que a pessoa fala assim: eu moro numa casinha super pequena e super simples, que isso já foi o meu cenário, isso é a minha origem, mas quando eu morar numa casa muito maior, aí sim eu vou ser organizado, não vai, porque quem não faz no pouco não faz no muito. Quem não poupa dinheiro ganhando pouco não vai poupar quando ganhar muito, porque aliás nem vai chegar a ganhar muito. Então comece a se organizar com a estrutura pequena, porque inclusive que é isso que vai permitir que a sua tenda seja largada. E olha que legal, os temas dos 2 últimos vídeos foram dados por vocês. Então, aliás, deixem comentários.
que temas são relevantes para vocês, o que eu posso agregar na vida de vocês, dúvidas que vocês tenham nesse vídeo, inclusive de como construir. Eu adoraria receber mensagens, aliás, vou adorar receber mensagens de vocês pedindo dicas de como construir a rotina de vocês, dando depoimentos de coisas que vocês já estão fazendo por aí que tá dando certo, porque se tem uma coisa que eu amo é ver as pessoas crescendo. Então deixe seus comentários, curtam os vídeos e compartilhem com os amigos de vocês, com as pessoas que vocês amam e assim como eu querem ver evoluindo. Até a próxima!